Olá, você que é aluno do nono ano. Vamos acompanhar essa aula hoje que é de muita importância para o seu conhecimento, para o seu enriquecimento intelectual. Vejam bem, hoje nós vamos estudar o plano de partilha da ONU. Primeiro é preciso saber que você saiba o que é a ONU. A ONU é uma organização para as Nações Unidas, certo? São grupos de países que fazem essa organização, que decidem a respeito de alguns países, principalmente em conflitos, para controlar, para ter acesso a alguns programas desses países. A ONU é um órgão muito importante, inclusive o Brasil é membro da ONU. Pois então vamos ver. Após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, veio à tona o chamado Holocausto. O Holocausto. O que era o Holocausto? O Holocausto foi um extermínio sistemático do povo judeu. Quer dizer, foi um extermínio em massa dos judeus. Há números que apontam para 6.000 judeus mortos no Holocausto, nesse evento chamado Holocausto. Eles já viviam prisioneiros, a grande maioria deles já viviam em misérias, abandonados, com muita doença, e os nazistas pegavam eles de trem, como se eles fossem viajar, iam enganados, iam contentes para sair daquela situação, e era em direção à morte, à câmara de gás. Certo? Isso em toda a Europa, os nazistas já dominavam nesse período. Então, nesse período de 1939 a 1945, já após a Segunda Guerra Mundial, né, Hitler já dominava a Alemanha e uma grande parte da Europa já estava totalmente tomada pelo nazismo. Esse sistema de governo que nós já vimos em aula passada, que foi uma das piores ditaduras do mundo, que matava impiedosamente aqueles que ele não considerava ariano. Ele queria uma raça selecionada, uma raça só de alemães loiros de olhos azuis. Se bem que Hitler nem era alemão. Olha, veja como é a coisa. Ele era austríaco, mas ele entrou no exército alemão, enfim, e ele cresceu politicamente lá e implantou uma das mais cruéis ditaduras do mundo, certo? Então, com a derrota da guerra de 1948, cerca de 700.000 palestinos, não, calma, só um minuto, desculpem. O que aconteceu? Então, Israel e o Estado Árabe estavam lutando por aquela terra, por aquele território, né? Porque os judeus que já viviam há muito tempo atrás dessa terra prometida, inclusive é bíblico, né? Eles chegaram a essa terra. Mas quando eles chegaram lá, já existia gente, já existia pessoas morando. Aquela região árabe toda já moravam lá. Então eles começaram a chegar por lá e foi sempre em conflito. Mas nessa guerra, quem sai vencedor é Israel, porque os Estados Unidos já estavam ao lado de Israel. Inclusive, o brasileiro Oswaldo Aranha, que presidia a ONU nesse período, nessa época, foi ele quem criou esse plano de partilha. Quer dizer, vamos dividir o território, vamos dar
75% para o povo de Israel, os judeus, e 25% sobra para a população palestina, os árabes. Lógico que o inconformismo seria muito grande, porque eles já estavam na região quando os judeus chegaram. Então, essa região vive em conflito o tempo inteiro. Por isso, conflito porque essas terras também são férteis, eles lutavam por isso. Recursos hídricos em abundância, né? Então, o que aconteceu foi isso. Então, de 1948, cerca de 750 mil palestinos passaram a viver refugiados. Por quê? Porque Israel vence com o apoio dos Estados Unidos, que é uma superpotência. Embora o Estado Árabe estava sendo protegido também pela Rússia, né? Mas Israel vai vencendo e vai destruindo tudo. Então, 750 mil pessoas fogem dessas terras e vão para a faixa de Gaza. E vivem lá clandestinamente, porque eles largaram tudo, largaram suas terras, tudo que eles tinham por lá e refugiaram-se na faixa de Gaza. Tinha início aí, nesse momento dá-se aí a chamada questão palestina. Com essa divisão dos dois estados, os Estados Unidos, que era superpotência, superpoderoso como é até hoje, automaticamente foi o primeiro país a reconhecer a independência de Israel, apoiando Israel. Bom, a partir daí, com esse refúgio dos árabes para a faixa de Gaza, começa a se formar os grupos de resistência. Né? Esses grupos de resistência. Um dos mais importantes grupos, eram vários grupos radicais, porque eles realmente estavam muito revoltados com tudo que estava acontecendo. Um dos mais importantes foi o Al-Fatah, que era liderado por Yasser Arafat. Que morreu em 1964, esses grupos formaram a OLP, depois foram formando a OLP, que é a Organização da Palestina, né? A OLP, Organização para a Palestina, e esses grupos foram se disseminando ao redor da faixa de Gaza, que nos países árabes, e com muito terror. Inclusive, até hoje, continuam esses conflitos. Até hoje, né? Continua, porque são vários países árabes, né? Ali tem o Líbano, tem a Líbia, enfim, então por ali. E tem, nessa região continua o Iraque, o Irã, o Afeganistão, essa região. Então, tudo isso gera esses conflitos que até hoje. Você lembra dos conflitos de 11 de setembro, que foram explodidos dois aviões explodiram um dos mais imponentes prédios dos Estados Unidos, né? O World Trade Center, explodiram, morreu muitas pessoas. Então, continua até hoje esse conflito nessa área, chamada essa faixa de Gaza, que é um vulcão fervendo o tempo todo, é um vulcão lançando larvas ao tempo todo. Sempre é um risco estar ali. Mas, os Estados Unidos, até hoje, apoiam o Estado de Israel. Né? Até hoje são aliados. Então, continua. E aí já vê como surgiu várias lideranças nesses grupos radicais, né? Subiram como, inclusive, Osama Bin Laden, né? Que era uma das maiores lideranças desse grupo também, já que foi morto pelos americanos. Esse conflito não tem tempo para acabar. Ninguém sabe quando isso pode acabar. Só sabemos que lá existe esse conflito, sempre o Estado de Israel, que hoje é um Estado muito grande também, rico, porque é uma região bastante rica, bastante promissora, mas essa guerra ela ainda pode vir e, quem sabe, talvez gerar até uma terceira guerra mundial.
Porque, de qualquer forma, ainda tem a Rússia, que está lá mais para o Estado Árabe, que é outra super grande potência, outra superpotência do mundo, como os Estados Unidos estavam junto a Israel. Então, é por aí. Eu acho que por hoje era isso que a gente precisava aprender, saber mais ou menos o que foi esse plano de partilha da ONU, né, que foi elaborado pelo brasileiro Oswaldo Aranha, né, e que deu nessa situação. Porque ela sempre foi conflito, mas na divisão os árabes não aceitaram. Realmente foi uma coisa meio complicado para eles que já moravam lá há muito tempo. Então é isso aí. Essa aula era só isso. Você pegou direitinho? Veja lá no seu livro. Você vai tirar a atividade, eu vou mandar aqui no aplicativo de sala de aula e você vai tirar suas dúvidas no seu livro. Certo? O plano de partilha da ONU. Valeu? Até a próxima.